Caríssimos irmãos e irmãs, o Monte Tabor é o Monte da Transfiguração, onde Jesus mostrou a sua glória aos seus discípulos. Jesus estava a caminho para Jerusalém, a caminho para a sua glorificação final, que no início seria brutal e incompreensível para os seus discípulos. Quase todos fugiram, assustados, aterrorizados, sem compreender o que Jesus sabia. Sabia tudo isto. E conhecia muito bem os seus discípulos. Tinha com eles uma relação tão próxima como mestre e discípulo, desde o primeiro chamamento. E sabia o quanto precisavam de encorajamento, de exortação, de não desanimarem quando tudo acontecesse, mas sim de acreditarem. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. Estes três foram escolhidos entre os 12 para serem testemunhas dos acontecimentos quando chegasse o momento. É interessante como Jesus leva pessoas consigo para todos os momentos importantes e como depois pede à comunidade que acredite no testemunho que eles dão. Há algo que Jesus nos pede: fé no testemunho da Igreja. Desde os primeiros dias, desde Maria Madalena, a Igreja acolheu o seu testemunho e, tendo testemunhado Jesus ressuscitado, transmitiu esse testemunho de geração em geração ao longo dos tempos. Há algo de fundamental nisto: ser testemunhas e escutar a testemunha, ser obediente à Igreja que anuncia Cristo. De facto, Jesus disse: felizes os que acreditam sem ter visto. Neste momento é bom perguntar a nós próprios: como está o meu coração em relação ao anúncio da Igreja? Será que estou aberto ao ensinamento da Igreja? Isso é muito importante, porque caso contrário posso cair numa espiritualidade apenas minha. E toda a nossa espiritualidade deve ser inspirada pelo ensinamento da Igreja, por aquilo que a Igreja recebeu do Senhor e transmitiu aos seus fiéis ao longo dos séculos. Os discípulos acreditaram em Pedro, Tiago e João e, através do seu testemunho, preservaram este acontecimento que foi integrado na vida da Igreja. Uma montanha ou uma colina tem um significado especial no vocabulário bíblico. Uma montanha é uma elevação e, por isso, eleva a pessoa mais perto a Deus, mais perto do céu. É uma imagem que representa alguém em oração, em ligação com Deus poderoso. Podemos tomar Moisés e Elias como exemplo. Estes dois grandes profetas do Antigo Testamento, ambos experimentaram a revelação de Deus na montanha, sentiram a proximidade de Deus e receberam uma missão do Senhor. Da mesma forma, quando Jesus vai rezar, isso é muitas vezes escrito com as palavras: subiu ao monte, foi para o monte. A montanha simboliza um lugar onde a pessoa se entrega a Deus em oração, à experiência da presença de Deus. Jesus leva consigo os discípulos, transfigura-se ante eles. O seu rosto e as suas vestes resplandecem com um brilho indescritível. Uma nuvem cobre-os e ouve-se a voz do Pai. Os discípulos tornam-se assim testemunhas da glória de Jesus, que ele tem no céu com o Pai. Deve ter sido uma experiência inesperada e indescritível para eles, verem a glória de Deus. E ficaram fora de si, como se percebe pela pergunta de Pedro sobre as tendas. Não estavam apenas maravilhados com a glória, mas também aterrorizados porque viam e ouviam algo que nunca tinham imaginado.
Irmãos e irmãs, o Monte Tabor não é o único monte onde Jesus revelou a sua glória. Há também o Monte das Oliveiras e o Calvário, onde a glória se manifesta de forma ainda mais complexa. Jesus é humilhado, crucificado e morre na cruz. Tanto o Monte Tabor como o Monte Calvário simbolizam a glória de Deus. Dois rostos da mesma realidade. Por um lado, a glória e esplendor. Por outro lado, afastam-se dele. Terei eu a coragem de subir ambos os montes com o Senhor? Certamente que ambos me esperam na vida, tanto a glória como a humilhação. O monte, irmãos e irmãs, no sentido bíblico, como já dissemos, significa um lugar de oração. Um lugar onde entramos na presença de Deus. Por isso, um monte não precisa necessariamente de ser uma montanha. Podemos dizer que cada igreja é um monte, porque nos eleva na nossa vida cotidiana e nos abre à experiência da presença de Deus. É por isso que muitas igrejas foram construídas sobre montes, em lugares elevados, simbolizando a transformação de todos que todos devem experimentar no encontro com Deus. Podemos também dizer que a Eucaristia é um monte, um acontecimento de transformação. Pelo poder do Espírito Santo, o pão e o vinho transformam-se no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez cada altar nas igrejas seja elevado para simbolizar este monte da transformação. Também escutamos a voz de Deus nas leituras que nos foram proclamadas, porque sempre que a palavra de Deus é anunciada na liturgia, é o próprio Deus que fala à comunidade reunida. E sempre que recordamos também a morte de Cristo, celebramos a sua ressurreição e aguardamos a sua vinda gloriosa, dizemos-lo sempre que o sacerdote nos recorda que o que estamos a celebrar é o mistério da nossa fé. Por isso, irmãos e irmãs, vimos regularmente este monte à igreja para celebrar a Eucaristia, para sermos testemunhas desta transformação, para testemunhar o amor de Deus por nós, pecadores, e para ver a sua glória. Gostaria de recordar a todos nós, e em particular a vós, jovens, as palavras que o Papa Leão XIV vos dirigiu para este Festival da Juventude. O Santo Padre disse: nos nossos encontros diários, caminhamos juntos na nossa peregrinação rumo à casa do Senhor. Neste sentido, caros amigos, sabeis bem que vivemos num mundo cada vez mais digital, onde a inteligência artificial e a tecnologia nos oferecem inúmeras oportunidades. Lembrai-vos, nenhum algoritmo pode substituir um abraço, um olhar, um encontro verdadeiro, seja com Deus, seja com os nossos amigos e familiares. Parece-me muito importante sublinhar isto hoje, quando muitos de nós passam a maior parte dos dias a olhar para um ecrã, a fazer scroll ou a viver uma vida virtual, artificial, algures no mundo imaginário. No mundo onde não há toque, nem abraço, nem realidade. Num mundo onde constantemente nos perguntamos o que é real e o que é ficção. Como cristãos, temos o privilégio de ser guiados e protegidos pela Palavra de Deus contra tudo o que não é natural e que ameaça o progresso humano em geral e particularmente o progresso do espírito.
É mais belo falar cara a cara, estender a mão, abraçar um amigo, visitar os pais, sorrir a um desconhecido na rua. É muito mais belo do que apenas olhar para o ecrã, enquanto na vida real frequentemente nos passa ao lado, deixando-nos no nosso mundo imaginário, que não é capaz de satisfazer a necessidade humana da relação com os outros e que depois gera ansiedade, solidão e frustração. Ousaria dizer que é por isso que Jesus diz também aos seus discípulos que não basta apenas ter visto, mas que devem regressar à vida real, onde talvez nem tudo seja tão belo e agradável como no Monte da Transfiguração, e depois, nessa experiência concreta da vida, tornarem-se testemunhas desse mundo celeste mais belo e melhor. Queridos jovens, sejam a mudança que este mundo precisa. Sejam um abraço, um sorriso, uma mão estendida, um pedaço de pão, um copo de água, não nas redes sociais, mas na vida real. Sejam construtores de redes de amor cristão nas vossas comunidades paroquiais. Que cada pessoa à vossa volta se sinta amada por Deus e amada por pessoas. Jesus é o Mestre e ensina em cada gesto e em cada palavra. Diz-nos tudo aquilo que vivemos neste mundo. É muito importante para o nosso crescimento espiritual, mas é necessário vivê-lo. E só o poderemos viver através do corpo. E no corpo, com o nosso espírito e os nossos sentimentos, são então movidos. Podemos aplicar o mesmo à Eucaristia. A Eucaristia não pode ser assistida pela televisão. Só pode ser vivida ativamente. Sentir o nosso corpo, a beleza da comunhão, da proximidade, do contacto, tanto o contacto humano ao darmos a paz, como o contacto divino ou ingerirmos o corpo de Cristo. É através disto que o Senhor nos transforma. Da observação e da escuta nasce o contacto com o nosso corpo e o habitar no nosso corpo. Tornamo-nos um sacrário vivo, um sacrário depois da comunhão, que então move o nosso espírito. Não estamos aqui apenas para observar. Estamos aqui para participar, ou seja, para partilhar este mistério. É por isso que a Igreja nos chama a oferecermos-nos a nós mesmos no altar, juntamente com o pão e com o vinho, para que também nós, pela força do Espírito Santo, possamos ser transformados em novas criaturas, em pessoas que aderem com todo o coração ao Senhor e com a sua vida santa dão testemunho da glória de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, não deixemos confundir-nos por este mistério, mas abramos os nossos corações a Deus. E não nos limitemos a assistir, indo e vindo, sem a parte mais importante, a comunhão com o corpo de Cristo. Vivamos de tal forma que possamos receber a comunhão em cada Eucaristia. Cristo venceu o pecado no Calvário e depois manifestou aquela glória que os discípulos tinham visto no Monte Tabor. Por isso é possível e é necessário que a minha vida dê testemunho de como Deus destruiu o pecado e de como me conduziu pelo caminho da transformação. Quantas pessoas aqui em Medjugorje já sentiram uma transformação na Igreja durante a missa, no sacramento da confissão, na colina das aparições ou no Monte da Cruz? Vieram com os seus sofrimentos, com os seus problemas cotidianos,
com as suas dúvidas e o Senhor transformou as suas vidas. A Virgem Maria, nossa Mãe, chama-nos incansavelmente, dizendo: convertei-vos, rezai, ide ter com o meu filho. Respondamos ao seu chamamento. Ela chama até que todos sejamos convertidos, como uma mãe que espera o último filho volte a casa. Impulsionados pela palavra de Deus e pelo exemplo de tantos peregrinos, abandonemo-nos então. Abandonemos todo o pecado e tudo aquilo que é indigno do cristianismo e vivamos como filhos da luz, filhos da transformação.